Pai do Senhor, meus amigos, e você, amado ouvinte, amigo da palavra do Senhor, aleluia. Abre tua Bíblia Sagrada aí em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como haver que a busque da mulher do seu pai. É forte, né? Estais inchado, e nem aos menos vos entristecei, por não ter sido dentre vós tirado que o cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e no meu espírito, pelo poder do vosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que acontece é isso: muitos escondendo o pecado dentro da igreja. Precisa ser liberto, precisa se converter, precisa se arrepender. Muitos fornicários, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos altares sujos. Usa os altares das igrejas, cheio de pecado, aí ali roda, pula, grita e não acontece nada. Profetiza mentira, enganação. Se arrepende. Porque o negócio para tu, se tu morrer hoje sem aceitar Jesus, sem se converter dos teus pecados, sem deixar os teus pecados, o negócio para tu não é coisa boa, não. A palavra diz que tu será entregue a Satanás. Então para com essa fornicação. Qual foi o pecado exato aqui não está claro. Paulo se refere à mulher do pai daquele transgressor. Provavelmente quis dizer que havia um envolvimento sexual desde com a sua madrasta. Prostituição na igreja, no altar. Mandando nudes. Eu conheci um falso crente que mandava nudes. Abria culto e fechava culto. Culto mandando fotos de cueca, vídeos de cueca. Esses falsos mentirosos é quem inoja o evangelho de Cristo. É por isso que muitos não querem seguir mais Jesus. Muitos não querem acreditar mais no evangelho por causa desses falsos crentes, esses falsos evangelistas, esses falsos pastores, esses lobos devoradores com pele de cordeiro. São mentirosos, prostitutos em cima do altar. É isso que acontece. Fornicação. Mas como chamam os pastores de pai, da mulher de mãe, aí eles não corrigem os rebeldes. Mas dos olhos de fogo de Deus ninguém se esconde. Tudo que você faz escondido será revelado, será desmascarado. Te converte, rebelde, te conserta, porque ninguém engana Deus. Paulo ficou pasmo e horrorizado, porque a igreja estava tolerando semelhante imoralidade em seu meio. Ele sabe que isto é ainda mais grave do que a própria transgressão do indivíduo. Aí os pastores começam a tolerar a safadeza, o pecado em cima do altar, o nojo dentro da igreja porque gosta, não porque ele me chama de pai, porque ela me chama de mãe. Mas esse rebelde tem que se converter, tem que se arrepender do seu pecado e deixar. Aí por isso que há o que? Sofrimento da igreja do Senhor, por causa dos falsos crentes. E eles parecem ser ovelha, mas não tem cheiro. Eles rodam, eles pulam, eles gritam, mas não acontece nada. São mentirosos e mentirosa. Tantas profetadas mentirosas aí na rede social, que ia se cumprir em junho, principalmente uma véia safada lá do Maranhão, o sobrenome dela é de Maranhão, só prega destruição pro Brasil, não prega para esse povo se converter, deixar esse pecado e aceitar Jesus como Salvador, porque qualquer um que morrer sem aceitar Jesus como Salvador, sem se arrepender dos seus pecados, a Bíblia Sagrada diz que ele desce para baixo, que o inferno é para baixo.
Então te conserta. Para com essa fornicação, com esse adultério em cima do altar, com essa prostituição. O apóstolo ficou horrorizado com o que estava vendo ali na igreja de 1 Coríntios. É o que mais a gente vê na igreja de Coríntios, é o que mais a gente vê hoje na rede social. Prostitutos. A permissividade dos coríntios é semelhante a muitas igrejas da atualidade que tolera e silencia sobre a imoralidade entre os seus membros, inclusive o adultério e todas as formas de fornicação, as intimidades conjugais, né? Aí hoje está a safadeza. Você é casado, aí não quer mais a mulher porque arrumou uma mais nova. E muitos deles são pastores, pastor rebelde, pastor de Satanás, pastor alemão, porque o pastor verdadeiro, a Bíblia Sagrada diz, só pode deixar a mulher com a morte. Só com a morte, não tem outro caminho não. Você lê lá no Mateus capítulo 19, versículo 1 em diante. Não existe outro meio, não existe outro arrumadinho. Não somente são tolerados, aí começa a tolerar, né? Os pecados dentro da igreja, porque gosta. E todas, mas às vezes até mesmo justificado, alegando o amor, compromisso mútuo. Poucos dirigentes da igreja falam abertamente em nome de Cristo na prática do mormono imoral entre a juventude, como faziam os líderes da igreja de Coríntios e as tais. Antigamente era os jovens, hoje é os velhos e as velhas. E você, quando vê, fica horrorizado. Você vê a rede social, dá até nojo, tanto nojo sendo desmascarado, porque tudo que o homem faz escondido agora está sendo desmascarado. Em todo canto tem uma câmera. Já basta Satanás que está vendo tudo, e Deus também. Ninguém se esconde nem de Deus, nem de Satanás. Ninguém se esconde, não. E agora tem aí todo tipo de câmera, o satélite lá em cima, te observando o que tu está fazendo. Tu pode esconder da tua esposa, ou do teu esposo, ou dos teus filhos. Mas de Deus tu não te esconde, não. Tu pode te esconder do teu pastor, mas de Deus tu não te esconde, rebelde. Te converta, te conserta e aceita de novo Jesus como Salvador da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Coríntios vinha fazendo isso. Muitos membros. Como faziam os líderes da tais igreja de Coríntios. Tais não lamento o fato de corrupção do povo de Deus, que se tornou cada vez mais semelhante à sociedade. À sua volta, esses dirigentes, na sua autocomplacência, permite o pecado, porque, conforme alega, vivemos em tempos modernos e não devemos ser vistos como juízes. Olha o que eles dizem. Quem vai me julgar é Deus. Realmente Deus vai julgar. Mas você não está dirigindo uma obra? Você não está dirigindo um grupo? Você não aceitou Jesus como Salvador? Você não disse que ia deixar o pecado para trás? Você não se tornou-se agora filho de Deus? Você era criatura, agora você é filho de Deus. Então você tem que se converter, se arrepender e deixar para lá. E pedir que Jesus derrame o refrigério dele na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, me abençoe também. E abre teus olhos espiritual. Nem todo mundo que fala em línguas estranhas é Deus não, viu? E cuidado com essas profetadas, com esse rancho de profetada. Lê ali Jeremias 14:14. Ezequiel 28, 22. Lê o que Jesus disse, Mateus 7:15. Mateus 24, 11. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Santo de Israel. E lê também Ezequiel 13:6. Estamos vivendo no tempo dos profetas loucos, das profetadas da loucura, do engano, da apostasia, da separação do homem de Deus, porque muitos não querem deixar o pecado, querem andar com o pecado assim, ó, igualmente carne e unha. E muitos líderes, para não corrigir esse rebelde, aceitam. Quando o pessoal me convida para fazer uma visita